Não vai dar. Dá para consultar, então? Se tiver dúvida, velho, vai colher. Eu acho que depois aqui, né? É aqui. Eu vou lembrar de fazer uma bala. Esse ponto que depois de feito a residência interna, né? Aqui, né? Boa noite, senhoras, senhores, vereadores, caros internautas e a todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Passo a mão do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos senhores edis presentes a esta sessão. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, segundo secretário. Boa noite, senhora e senhores vereadores. Boa noite a todos presentes no plenário. Boa noite aos internautas que nos assistem, aos funcionários desta casa, doutor Carlos. E uma boa noite especial ao ex-prefeito Flávio Lima, ex-vereador Jair Kersh, ex-vereador João Menck, ex-chefe de governo Edson e ex-secretário de transporte Del. Lista de presença dos vereadores, 7ª sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Guapiara em 17 de março de 2015. Senhor presidente, de acordo com a haja vista a presença e assinatura de todos, declaro todos presentes a esta 7ª sessão ordinária. Conforme a Resolução Legislativa Municipal, Lei 003/2007, solicito o vereador Flávio Rodrigues
para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, boa noite, primeiro secretário, segundo secretário, boa noite, vereadora Dona Maria Correia Col, em nome da qual cumprimento a todos os nobres colegas vereadores, Dr. Carlos, boa noite, assessor jurídico, funcionários da Câmara, internautas, todos do plenário, muito boa noite, em especial ex-prefeito Flávio de Lima, ex-vereadores aqui presentes. Vou ler um trecho de Isaías 50. O Senhor Deus deu-me a língua de um discípulo, para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido. Cada manhã ele desperta meus ouvidos para que escute como discípulo. O Senhor Deus abriu-me o ouvido e eu não relutei. Não me esquivei. Aos que me feriam, apresentei as espáduas. E as faces daqueles que me arrancavam a barba, não desviei o rosto. Dos ultrajes e dos escarros. Mas o Senhor Deus vem em meu auxílio, eis porque não me senti desonrado, enrijeci meu rosto como uma pedra, convicto de não ser desapontado. Aquele que me fará justiça, aí está. Quem ousará atacar-me? Vamos medir-nos. Quem será meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousaria condenar-me? Cairão em frangalhos, como um manto velho. A traça os roerá. Aqueles que dentre vós que temem ao Senhor, ouçam a voz do seu servo. Que aqueles que caminham no escuro privados de luz, confiem no nome do Senhor e contem com seu Deus. Conforme determina nosso regimento interno, existindo o número legal de presença, sob a proteção de Deus, nosso Senhor, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a 7ª sessão ordinária desta Casa, Sala das Sessões, 17 de março de 2015. Antes de passarmos para nossos trabalhos, peço licença aos senhores edis e esta plenária para que façamos um minuto de silêncio em homenagem, em honra ao falecimento do pai do nosso companheiro Nivaldo Paulo, que faleceu na data de hoje. Então, pediria que nós ficássemos um minuto de silêncio em homenagem a esse companheiro que faleceu no dia de hoje. Obrigado a todos. Consulto aos nobres colegas se há necessidade da leitura da ata da sessão realizada no dia 11 de março de 2015. Então, consulta plenária já tendo em vista que todos têm a cópia da ata, estão em suas mãos. Consulto se há necessidade da leitura da ata. Senhor presidente, eu gostaria que lesse, viu? Que temos um bom público presente, né? Ata da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guapiara, ocorrida no dia 11 de março de 2015.
Aos 11 dias do mês de março do ano de 2015, no plenário Levino Donato de Lima, na Câmara do Município de Guapiara, Estado de São Paulo, localizada a rua Deputado Diógenes Ribeiro de Lima, número 81, às 19 horas, reuniram-se os vereadores em sessão ordinária, sob a presidência do vereador José Maria Pereira da Cruz, como primeiro secretário da mesa diretora, eu, Antônio Marcos da Silva. Seguindo, o presidente agradeceu a todos os vereadores, vereadora presente e caros internautas, onde solicitou-me que fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes, e procedida a chamada, constatei a presença dos seguintes edis: Alexandre Martins de Oliveira, Antônio Marcos da Silva, Durvalino Sabino da Costa, Edson Almeida Santana, Flávio Rodrigues, Gilberto Carlos de Lima, Isaías de Oliveira Queiroz, João Egídio Mendonça Teixeira, José Maria Pereira da Cruz, Maria Correia Col, estando ausente o vereador José Flávio de Freitas. Em seguida, em atendimento à resolução número 003/2007, o presidente solicitou do vereador João Egídio Mendonça Teixeira que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Prosseguindo, o presidente disse: com observância ao que determina o nosso regimento interno, e havendo o número legal de presença, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a 6ª sessão ordinária desta Casa. Iniciando aos trabalhos, o presidente solicitou-me a leitura da ata da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de março de 2015. Após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão, e não havendo quem quisesse discutir, a ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos edis presentes. Na sequência, o presidente solicitou-me a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária, realizada no dia 3 de março de 2015. Após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão, e não havendo quem quisesse discutir, a ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos edis presentes. Seguindo, o presidente solicitou-me a leitura da moção de aplausos número 003/2015, de autoria do vereador Alexandre Martins de Oliveira, a diretora, coordenadora, professores e funcionários da creche Caroline Paoli de Almeida de Lima. Após a leitura, a mesma foi colocada em discussão, onde fez uso da palavra, e não havendo mais quem quisesse discutir, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos edis presentes. Dando continuidade, o presidente solicitou-me a leitura da moção de aplauso número 004/2015, de autoria dos vereadores Edson de Almeida Santana e Gilberto Carlos de Lima, ao prefeito municipal, ao diretor municipal de cultura e demais integrantes da equipe organizadora do Carnaval de 2015. Após a leitura, a mesma foi colocada em discussão, e não havendo quem quisesse discutir, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos edis presentes. Prosseguindo, o presidente solicitou-me a leitura dos projetos legislativos de lei municipal número 005/2015, de autoria do vereador Edson de Almeida Santana. Dispõe sobre a denominação do Ambulatório Médico de Especialidades no município de Guapiara, projeto legislativo de lei municipal número 006/2015, também de autoria do vereador Edson de Almeida Santana, institui a Semana Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência Intelectual e Múltipla. Projeto Legislativo de Lei Municipal número 007/2015, de autoria do vereador João Egídio Mendonça Teixeira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações sanitárias das dependências do estabelecimento bancário para uso das pessoas atendidas no local. Após a leitura dos referidos projetos, o presidente encaminhou os mesmos com cópias para comissões de Redação e Justiça, Orçamento e Finanças, para que as mesmas analisem e apresentem seus pareceres, para que os referidos projetos possam serem deliberados em uma próxima sessão. Dando continuidade, fiz também a leitura do projeto de lei municipal número 006/2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização legislativa para celebração de convênio com a Cooperativa e Organização Rural Guapiarense, Cooperg-Org, com a finalidade de ceder em comodato imóvel que especifica. Após a leitura, o presidente comunicou que o projeto estão apenas sendo apresentados na data de hoje, onde encaminhou com cópias para a Comissão de Redação e Justiça, Orçamento e Finanças
e Agricultura e Desenvolvimento Rural, para que as mesmas possam analisar e apresentar seus pareceres para que o projeto possa ser deliberado em uma próxima sessão. Dando continuidade, passamos para a ordem do dia, onde o presidente indagou aos edis se havia necessidade da leitura do projeto de lei municipal número 004/2015, de autoria do vereador João Egídio Mendonça Teixeira, dispõe sobre a instituição da Semana da Água no município de Guapiara, São Paulo. Com a palavra, o autor do referido projeto solicitou que fosse realizada a leitura. Após a leitura do projeto, o presidente comunicou que o mesmo recebeu o parecer das comissões de Redação e Justiça, Orçamento e Finanças. Qual fiz a leitura? Após a leitura e sendo os pareceres favoráveis, o projeto foi colocado em primeira discussão, onde fez o uso das palavras dos vereadores João Egídio Mendonça Teixeira, Flávio Rodrigues, Gilberto Carlos de Lima e José Maria Pereira da Cruz. Após, e não havendo mais quem quisesse discutir, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade pelos edis presentes. Prosseguindo, o presidente indagou aos edis se havia necessidade da leitura do projeto de lei número 005/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio de cooperação técnica operacional com o município de Ribeirão Grande, para a cessão de máquinas, equipamentos e funcionários na realização de obras e serviços. Dispensada a leitura pelos edis, o presidente solicitou-me a leitura dos pareceres das comissões de Redação e Justiça, Orçamento e Finanças, Obras e Serviços Municipais. Após a leitura e sendo os pareceres favoráveis, o projeto foi colocado em primeira discussão, e não havendo quem quiser discutir, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade pelos edis presentes. Seguindo, o presidente parabenizou as funcionárias desta casa pela passagem de mais um ano de vida. Funcionária Daniele, aniversariante do dia 10 de março, e Dona Nilzinha, aniversariante nesta data. E parabenizou também o nobre vereador José Flávio de Freitas, que completará mais um ano de vida no próximo domingo, dia 15 de março. A seguir, o presidente colocou à disposição dos edis o uso da tribuna para respectivas explicações pessoais, onde fez o uso da palavra o vereador Alexandre Martins de Oliveira. E não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra, o presidente declarou a 6ª sessão ordinária de 2015 encerrada, e em seguida convocou aos edis para a 5ª sessão extraordinária a realizar-se nesta data. Para constar, eu, Antônio Marcos da Silva, primeiro secretário, subscrevi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente desta casa. José Maria Pereira da Cruz, presidente. Antônio Marcos da Silva, o primeiro secretário. Após a leitura, coloca a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Lurvalino Sabino. Meu voto é sim. Gilberto Carlos. Meu voto é sim. Maria Correia Col. Meu voto é sim. Edson de Almeida. Meu voto é sim, senhor presidente. João Egídio. Meu voto é sim. Flávio Rodrigues. Eu voto sim, senhor presidente. Alexandre Martins. Meu voto é sim. Isaías Queiroz. Meu voto é sim. José Flávio. Meu voto é sim. Antônio Marcos. Meu voto é sim, senhor presidente. Declaro a ata aprovada por todos os edis presentes. Indago novamente, senhores edis, se há necessidade da leitura da ata da 5ª sessão extraordinária, realizada também no dia 11. Da minha parte, estou de acordo, senhor presidente. Estando todos de acordo, coloca a ata então em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Durvalino Sabino. Meu voto é sim. Gilberto Carlos. Meu voto é sim. Maria Correia Col. Meu voto é sim. Edson de Almeida. Meu voto é sim, senhor presidente. João Egídio. Meu voto é sim. Flávio Rodrigues. Meu voto é sim, senhor presidente. Alexandre Martins. Meu voto é sim. Isaías Queiroz. Meu voto é sim. José Flávio. Meu voto é sim. Antônio Marcos. Meu voto é sim, senhor presidente. Declaro aprovada a ata extraordinária do dia 11 por todos os edis presentes.
Antes de dar continuidade aos nossos trabalhos, quero aqui saudar todos os presentes, né, aqui nesta plenária no dia de hoje, em nome do ex-prefeito Flávio de Lima. Quero saudar todos aí que estão aqui presentes no dia de hoje, os ex-vereadores, ex-secretários, todos presentes. Quero saudar também a todos os internautas que nos acompanham através da internet, aos funcionários desta casa, ao Dr. Carlos, presente, então, e a todos aqui presentes. Então, que Deus abençoe a todos pela sua presença. Solicito do secretário para que faça a leitura das indicações protocoladas nesta casa de lei. Indicação número 005/2015. Excelentíssimo senhor Jorge Sabino da Costa, digníssimo prefeito do município de Guapiara, São Paulo. Após ouvido o douto e soberano plenário, indico a vossa excelência que seja adotado providências na reforma geral e construção de uma cobertura na quadra poliesportiva do bairro Pocinho de Baixo, no município de Guapiara. Da justificativa. Com a cobertura e a reforma geral da quadra poliesportiva, a comunidade poderá realizar suas atividades físicas e promover seus eventos comunitários, uma vez que hoje encontra-se com sérios problemas na sua estrutura. Sala das Sessões, 6 de março de 2015. José Maria Pereira da Cruz, presidente. Indicação número 006/2015. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do Regimento Interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de providências. A linha A, ver a possibilidade de arrumar e repor as lajotas soltas na rua Itapetininga, CDHU, próximo à residência do senhor Zu e dona Geni Monticelli. A justificativa. Tal pedido se faz necessário, pois as lajotas estão se soltando em vários pontos, ficando buracos, causando risco de idosos e crianças a se machucarem. Pois já houve casos nesse sentido, sem contar a dificuldade dos veículos a terem acesso por ali. Tal pedido se faz necessário, pois há várias reclamações de moradores que ali residem. Guapiara, 16 de março de 2015. Alexandre Martins de Oliveira, vereador. Indicação número 007/2015. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14, da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do Regimento Interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado do senhor Prefeito Municipal de Guapiara o seguinte pedido de providências. A linha A, ver a possibilidade de cortar e cascalhar a estrada do bairro Santaninha neste município, nas proximidades da residência dos senhores Narciso do Táxi, senhor Valdomiro e Benedito de Almeida. Da justificativa. A citada estrada encontra-se com vários buracos e não possui calçadas para que os moradores possam por ali transitar com segurança. Deste mencionar que, em dias chuvosos, aquela estrada fica praticamente intransitável devido ao acúmulo de barro. Para tanto, conto com o pronto atendimento desta proposição por parte do senhor, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Guapiara, 16 de março de 2015. Alexandre Martins de Oliveira, vereador. Desculpa que eu pulei uma aqui. Indicação número 004/2015. Excelentíssimo senhor Jorge Sabino, digníssimo prefeito do município de Guapiara, São Paulo. Após ouvido o douto e soberano plenário, indico a vossa excelência que seja adotado providências na construção de uma quadra poliesportiva coberta no bairro do Alegre de Cima, no município de Guapiara.
Da justificativa. A atividade física praticada pelos moradores é de muita importância para um desenvolvimento mais saudável, tanto físico como psíquico das crianças. A falta da prática de esporte, segundo os especialistas, aumenta os riscos de doença provocada pelo sedentarismo. Com uma quadra poliesportiva, moradores e esportistas do bairro poderão realizar suas atividades físicas, mesmo em dias chuvosos, como em dias ensolarados e de alta temperatura, ficando todos protegidos da ação do tempo. Portanto, peço a construção da mesma, pois a comunidade abriga inúmeras crianças e é nossa a responsabilidade de dar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura com acomodações saudáveis para a prática de atividades físicas e recreativas. Sala das Sessões, 6 de março de 2015. José Maria Pereira da Cruz é o presidente. Após a leitura, comunico que as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal. Solicito do secretário para que faça a leitura do projeto de lei municipal 007/2015 e o projeto de lei complementar 002/2015, ambos de autoria do Executivo Municipal. Guapiara, 10 de março de 2015. Ofício SA/GP número 178/2015. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 007/2015, que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental do bairro Pinheiros do Amaral, neste município de Guapiara. EMEIF Olegário Rodrigues da Costa, para apreciação, discussão e aprovação desta colenda da Câmara Municipal. Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Jorge Sabino da Costa, Prefeito Municipal. Ofício esse encaminhado ao excelentíssimo senhor José Maria Pereira da Cruz, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Guapiara, São Paulo. Da justificativa. Guapiara, 10 de março de 2015. Excelentíssimo senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminho a apreciação do douto e soberano plenário desta Casa Legislativa o projeto de lei municipal número 007, de 10 de março de 2015, dispõe sobre a denominação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental do bairro Pinheiro do Amaral, neste município de Guapiara, que será denominado EMEIF Olegário Rodrigues da Costa. O homenageado Olegário Rodrigues da Costa nasceu em 2 de fevereiro de 1915 neste município, no bairro Pinheiros. Filho de Francisco Rodrigues da Costa e Francisca Custódio de Lima. Tendo ingressado no Exército Brasileiro no ano de 1937, servido à pátria, no agrupamento de Itapetininga durante 2 anos. Casou-se com a senhora Francisca de Souza Costa em 14 de setembro de 1941, vindo a adotar como suas filhas suas 3 sobrinhas, Maria Eunice de Souza, Ruth Margarida de Souza Cime e Vera Lúcia de Souza. Foi funcionário do DDR durante anos, passando a comercializar, comprando e vendendo animais e alimentos. Com seu caminhão, o qual também transportava políticos e engenheiros para intervalos. Era por todos conhecido e respeitado como padrinho, pelo fato de ter aproximadamente 200 afilhados, entre os sacramentos de batismo e casamento. Promoveu no seu bairro diversos bailes de carnaval, festas juninas e outros eventos festivos, demonstrando sempre muita animação e bom humor, sendo atencioso e sempre pronto a atender a todos indistintamente. Transportava enfermos para Capão Bonito em busca de tratamento, razões pela qual sempre foi uma pessoa muito respeitada e amada por todos.
Veio a falecer em 19 de julho de 1996, com 82 anos de idade, sendo uma homenagem extremamente merecida, razão pela qual contamos com a imprescindível recepção unânime dos membros deste colegiado, antecipadamente manifestando nossos sinceros agradecimentos. Atenciosamente, Jorge Sabino da Costa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 007, de 10 de março de 2015. Dispõe sobre a denominação da EMEIF do bairro Pinheiros do Amaral, em município de Iguapiara. Jorge Sabino da Costa, Prefeito do município de Iguapiara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica denominado a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental do bairro Pinheiros do Amaral, neste município de Iguapiara, EMEIF Olegário Rodrigues da Costa. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Iguapiara, 10 de março de 2015. Jorge Sabino da Costa, Prefeito Municipal. Iguapiara, São Paulo, 12 de março de 2015. Ofício SA/GP número 191/2015. Senhor Presidente, pelo presente instrumento, encaminha a Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 002, de 12 de março de 2015, que dispõe sobre alteração do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar Municipal número 027, de 1º de julho de 2009, para que seja o mesmo, após recebido e encaminhado à apreciação desta Casa de Leis, onde, considerando o profícuo entendimento desse egrégio colegiado, seja emitido parecer favorável com a necessária aprovação dos seus precisos termos. Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e real preço. Atenciosamente, Jorge Sabino da Costa, Prefeito Municipal. Ofício esse encaminhado ao excelentíssimo senhor José Maria Pereira da Cruz, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Iguapiara, São Paulo. Mensagem 002/2015. Iguapiara, 12 de março de 2015. Excelentíssimo senhor Presidente, senhores vereadores, colém da Câmara, tenho a honra de encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei complementar número 002/2015, que dispõe sobre alteração de parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar Municipal número 027, de 1º de julho de 2009, para que possamos adequar aos fins pretendidos. A nobre pretensão instituída pela Lei Complementar Municipal número 027, de 1/7 de 2009, deve ser adequada às necessidades desta administração pública, considerando-se que são exíguos os profissionais da área de auxiliar de desenvolvimento infantil e recepcionista, que possuem os requisitos até então estipulados na legislação que se pretende sua correção. Com a presente correção, possibilitará uma maior e efetiva participação de candidatos aos cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil e recepcionista, aos próximos concursos públicos a serem realizados por este ente público, o que anteriormente limitava a participação de concorrentes, uma vez que os requisitos eram extremamente rigorosos em relação aos cargos suscitados. Diante desta situação, pretende-se, com o presente intento, corrigir a situação aventada naquela lei municipal, adequando aquela normativa às reais necessidades da administração municipal. Diante do exposto, contando com a boa vontade dos nobres e diz, na aprovação do projeto de lei em questão, valho-me da oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração. Iguapiara, São Paulo, 12 de março de 2015. Jorge Sabino da Costa é o prefeito do município de Iguapiara, São Paulo.
Projeto de Lei Complementar número 002, de 12 de março de 2015. Altera o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar Municipal número 027, de 1º de julho de 2009 e da outras providências. Jorge Sabino da Costa, prefeito municipal de Guapiara, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar Municipal número 027, de 1º de julho de 2009, que passa a vigorar nos seguintes termos. Artigo 1º. Parágrafo 4º. Para os cargos descritos nos parágrafos anteriores, observar-se-á os preceitos relativos ao número de vagas, requisitos e vencimentos expostos na tabela abaixo. Dos cargos: auxiliar de desenvolvimento infantil, número de empregos 30, referência salarial 9. Dos requisitos: ensino médio completo ou técnico e ou estudante de curso universitário. Do cargo: recepcionista, número de empregos 5, referência salarial 3, requisito: ensino médio completo. Dos cargos: técnico em agropecuária, número de empregos 5, referência salarial 4. Os requisitos: curso técnico completo na área de agricultura e pecuária e conhecimento na área. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais normativas não afetadas pela presente legislação. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas se necessárias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Guapiara, São Paulo, 12 de março de 2015. Jorge Sabino da Costa é o prefeito do município de Guapiara, São Paulo. Após a leitura, comunico aos senhores edis que os projetos estão apenas sendo apresentados nessa data, onde encaminho cópia para as comissões de Redação e Justiça, Orçamento e Finanças, para que analisem e apresentem seus pareceres, para que o mesmo possa ser deliberado em uma próxima sessão. Antes de passar para a ordem do dia, quero aqui saudar, a presença aí do professor Torquato Júnior, e sua esposa aí também, Ambos residem em Itapeva, e hoje está aqui também nessa plenária ali, apreciando esta sessão no dia de hoje. Nossos sinceros agradecimentos pela sua presença. Passando para a ordem do dia, comunico a todos que nesta sessão a ordem do dia será dedicada exclusivamente à deliberação do projeto de decreto legislativo número 001/2015 e ao parecer elaborado pela Comissão de Orçamento e Finanças, que analisou as contas do Poder Executivo Municipal de Guapiara relativo ao exercício do ano de 2012 e o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Comunico aos senhores vereadores que, diante disso, não haverá nesta sessão tribuna livre para explicações pessoais. Solicito do secretário para que faça a leitura do parecer da comissão. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Guapiara, São Paulo. Referente Contas do Poder Executivo Municipal de Guapiara, exercício 2012. Responsável Flávio de Lima, ex-prefeito municipal. Matéria sobre exame. Parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do processo no NCC 1706/026/12, proferido na 23ª sessão ordinária da 2ª Câmara, no dia 5 de agosto de 2008, sobre a relatoria do eminente conselheiro doutor Antônio Roque Citadini.
Encontra-se sob análise desta Comissão Permanente de Orçamento e Finanças as contas relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do ex-prefeito municipal Flávio de Lima, as quais receberam o parecer prévio favorável à aprovação, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que ao examinar os índices de aplicação dos recursos públicos, constatou o seguinte: aplicação total no ensino, 26,07%. Investimento do magistério com recursos do Fundeb, 72,5%. Total de despesa com Fundeb, 100%. Despesas com saúde, 31,73%. Gasto com pessoal, 43,52%. Transferência financeira para a Câmara, 5,10%. Limites, 7%. Encargos sociais em ordem. Precatórios em ordem. Verifica-se, através das informações acima, que a administração de Guapiara, durante o exercício de 2012, deu pleno atendimento aos principais aspectos da gestão administrativa, orçamentária e financeira, considerados positivos pelo Tribunal de Contas, sendo esses pontos cruciais, essenciais e fundamental para avaliar o desempenho do administrador público. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão de controle externo, auxilia e presta suporte técnico ao Poder Legislativo, a quem cabe, segundo as disposições consignadas nos termos do artigo 71 da Constituição Federal Brasileira, que garante ao colegiado a prerrogativa final de julgar as contas do Poder Executivo. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, recomendando ao Legislativo correspondente o julgamento de regularidade ou irregularidade das contas anuais do chefe do Executivo, é considerado peça fundamental, esclarecedora e norteadora, diante de seu caráter técnico de inestimável valor, a formação do juízo dos parlamentares, que são responsáveis pelo julgamento de aludidas contas. Nas contas em análise, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo demonstram de forma geral e indiscutível equilíbrio entre receita e despesa, aplicação dos recursos no ensino, na saúde, respeito aos limites de gasto com pessoal, pagamento dos encargos previdenciários, precatórios e outros tantos, que no conjunto indicam que a gestão dos recursos públicos no exercício de 2012 foi positiva. Da conclusão: por estas razões, os membros da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças resolvem acolher o parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Poder Executivo do exercício de 2012, e emitindo o parecer favorável, recomendando a aprovação das contas em análise, acompanhando a manifestação técnica da Corte de Contas. Guapiara, São Paulo, em 12 de março de 2015. Isaías de Oliveira Queiroz, presidente. Gilberto Carlos Lima, relator. Flávio Rodrigues é o secretário. Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e de ampla defesa, comunico que a tribuna livre está à disposição do cidadão ex-prefeito, senhor Flávio de Lima, para fazer a sustentação oral em relação às contas do Executivo Municipal do exercício do ano de 2012, pelo tempo de 10 minutos.
Minhas saudações ao presidente dessa Casa de Leis, o vereador José Maria. Em seu nome, eu peço licença para saudar a mesa. Minhas saudações à vereadora Maria Col. Em seu nome, saúdo os demais vereadores. Plateia presente, a quem nos assiste pela internet, meu muito boa noite. 2012 foi um ano diferencial de todos os anos da gestão administrativa. Por quê? Porque chegava-se ao fim de 8 anos de mandato, de 8 anos de dedicação exclusivamente ao povo do nosso município de Guapiara. Como os senhores vereadores puderam perceber na leitura do parecer do Tribunal de Contas, que todos os índices que constam em sua plenitude foram respeitados, principalmente na área da educação, saúde, que é elevadíssima em nosso município, pessoal, que a maior preocupação no gestor público hoje é com o pagamento de salários dos funcionários. E nós vivemos durante esses 8 anos de mandato. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus por ter me dado sabedoria para conduzir esse município com tantas dificuldades. E ter pessoas tão boas ao meu lado, da equipe que trabalhou, dos comissionados, dos funcionários permanentes, pessoas que estavam com vontade de trabalhar, de mostrar que Guapiara poderia ser diferente. E também não poderia deixar de agradecer os vereadores que por essa casa passaram durante esses 8 anos e que estão aqui, com o vereador Durvalino Sabino, João Mendonça, que teve o privilégio também de fazer parte da minha administração no primeiro ano de governo e no segundo ano, enfim, no primeiro mandato. Agradecer, de forma geral, a paciência que o povo teve de compreender como se faz uma política pública. A maior crise que nós passamos e superamos foi a crise de 2008, uma crise que atingiu o mundo todo. Mas tinha em mãos o controle da finança, e ela estava equilibrada, sanada e com muito cuidado. Como diz o colunista Celso Ming, nós fizemos a política da formiga, economizando nos tempos de farturas para garantir na escassez. Isso nós fizemos em todos os nossos anos, principalmente no último ano, 2012, deixando um saldo em caixa de R$2.400.000. Deste valor, 55% eram conta livre, conta movimento, para que o novo prefeito pudesse alavancar ainda mais o nosso município. Então, eu só tenho que agradecer a todos que colaboraram, a todos, principalmente os funcionários permanentes, funcionários de carreira. Enfim, é isso, senhor presidente, que eu tenho a dizer. Agradeço a todos a paciência, que trabalhamos com afinco e que honrei a cada voto que nós obtivemos nas 2 eleições. Todos os meus companheiros que estiveram ao meu lado. Infelizmente, a gente não acerta tudo. Nós erramos. Somos seres humanos. Isso é previsível. Mas mais acertamos do que erramos. E quando um prefeito assume uma prefeitura, ele assume com seus bônus e ônus. No nosso caso, assumimos com muito ônus e deixamos muito bônus. E é isso que eu tenho a dizer a vocês. Meu muito obrigado e que Deus proteja o nosso povo guapiarense, que ilumine os vereadores, que são responsáveis para dar seguimento ao desenvolvimento dessa nossa querida Guapiara que eu tanto amo. Muito obrigado a todos. Após o uso, comunico que, com base na conclusão do relatório, foi elaborado o projeto de decreto legislativo 001/2015,
que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal relativo ao exercício de 2012 e das outras providências. Passa a mão do primeiro secretário para que faça a leitura do decreto legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2015, de autoria da mesa da Câmara. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Guapiara relativas ao exercício de 2012 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e eu, José Maria Pereira da Cruz, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas, conforme o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as contas da Prefeitura do município de Guapiara relativas ao exercício de 2012, constante no processo do Tribunal de Contas 1706/026/12. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Guapiara, 16 de março de 2015. José Maria Pereira da Cruz, presidente da Câmara. José Flávio de Freitas, vice-presidente. Antônio Marcos da Silva, primeiro secretário. Isaías Oliveira Queiroz é o segundo secretário. Após a leitura, coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui, aos internautas, aos ex-vereadores Requer, ex-vereador João Menck, nosso secretário de obra, Del, e os demais públicos que nos assistem. Eu queria parabenizar o prefeito Flávio de Lima pelos seus 8 anos de governo. E dizer que a gente tem que ter humildade para reconhecer que ele fez, nesses 8 anos, ele fez um trabalho excelente no nosso município. Se você andar pelos 4 cantos do município, você tem que ver que tem gente falando que aqui a administração Flávio de Lima deixou alguma coisa plantada. Então isso é muito importante, né? E seria uma injustiça da nossa parte se a gente aqui reprovasse uma conta dele, né? Porque já com o Tribunal de Contas, ele dá um parecer técnico. E aqui, sempre o nosso parecer é político, né? Eu me lembro que em 2010, se eu não me engano, né? Saiu uma matéria no Estadão que ia parar com esse negócio de gestão de executivo passar pela Câmara. Se tivesse aprovado, tudo bem. Se tivesse aprovado, ia direto, se tivesse com reprova, ia direto no Ministério Público. É que eu falei, era uma boa, né? Porque muitas vezes, aqui no plenário dessa Casa de Lei, o pessoal faz o uso político, né? Para aprovar as contas, né? Que é muito ruim, né? Eu fui abordado por vários cidadãos agora, né, durante esses dias, né? Esses dias o cara falou, vai passar a conta para eu falei, vai passar. Vai passar. Eu acho que é uma injustiça a pessoa levar para o lado político uma coisa que é técnica, né? Se a gente olhar aqui no relatório do Tribunal de Contas, né, a gente vê que em tudo quanto foi a área, ele aplicou o recurso certo, passou tudo. Aqui no artigo 42 da Lei do Estado Fiscal, né, que trata de resto a pagar, o cara cumpriu tudo resto a pagar, como eu disse, ainda deixou recurso. Tanto questão aqui no artigo 21 da Lei do Estado Fiscal, que é questão do pessoal, a questão cargo pessoal, né, onde ele aplicou os 43%. Né. Então a gente vê que o próprio Tribunal de Contas aqui reconheceu o trabalho dele durante os 8 anos. Quer dizer que os apontamentos deles eu queria parabenizar do Dr. Carlos. Parabéns, Dr. Carlos, pelos 8 anos que o senhor já aí, que o senhor matou tudo de letra, né? Eu achei coisa bem interessante quando eu estava lendo, né? Por isso que o senhor está aí, né? Foi 8 anos com o Flávio, está indo já por 10 anos aí, vai ficar bom tempo aí, porque está de parabéns, viu? Então, a hora que colocar esse projeto aqui em votação, meu voto é sim, porque está de parabéns e
uma pessoa que ficou aí praticamente uns 8 anos aí, deixou um legado bom para Guapiara, que é onde até hoje o pessoal tem saudade. A gente anda por aí, de vez em quando lá no canto, a gente encontra a pessoa falando do prefeito Flávio. Isso é muito bom, né? E a gente fica tão feliz quando aprova a conta da gente, porque tenho certeza que aí o nobre colega Zé Maria, que não pode deixar que da humildade que ele teve na conta passada do seu Flávio de Lima, quando ele mesmo reconheceu o trabalho do Flávio nos 4 anos, né? E o Juca, que está aí também, que está esperando, tenho certeza que deve estar com a cabecinha assim, porque eu também estava, época que eu fui dentro da casa, porque ele nem acredita quando aprova quando a gente. Que nós estamos aqui para fazer o melhor, né? E tem hora que a gente faz o melhor, mas ainda o pessoal lá entende que acha alguma coisa a reprovar. Então, parabenizo mais uma vez o prefeito e recomendo que os vereadores que tiver consciência vai votar pela aprovação do nosso companheiro Flávio de Lima das contas dele 2012. Questão de ordem, senhor presidente. Diante já do que o senhor já nos comunicou, não havendo a tribuna livre, quero aqui já cumprimentar a todos os presentes, em especial ao ex-prefeito Flávio de Lima, ao ex-vereadores e presidente desta casa, João Antônio Menck, Jair Kess, a todos os funcionários desta casa, ao ex-companheiros e secretários e servidores do município. E também cumprimentar aqui o nosso grande companheiro, em especial meu amigo particular, o Júnior, a diretora da PAI, Kátia, Aldel, a todos, de todo o nosso coração, os nossos mais sinceros cumprimentos e receba um abraço de um guapiarense, pequeno no seu tamanho, mas uma grandeza de coração que Deus é sabedor. Quero aqui, acima de tudo, ressaltar o parecer emitido pelos nobres colegas e pela nossa assessoria jurídica. Dizer aos senhores, parabenizando a cada um de vocês por este parecer, diante da razão, da lógica e do bom senso. Quem somos nós, para, às vezes, distorcermos fatos? Como aqui disse nosso nobre colega João Egídio Mendonça. Diante de tantas fornicações, estamos nós diante desta casa. Para cada erro há um tribunal, e nós somos, neste momento, este tribunal. É nós que temos a responsabilidade de julgar e aprovarmos. Não são os fofoqueiros, os barraqueiros, os mentirosos que têm esse direito. Façam como nós, lutem e sejam eleitos, aprovados na urna, e assim terão o direito de assim julgar num momento como esse. Quero aqui, sim, afirmar novamente os meus parabéns, não só a esta comissão, mas a cada um dos senhores vereadores e da nossa grande companheira, Dona Maria. Por esses 2 anos que aqui estive como presidente desta casa, não foi fácil, sim, Mendonça, ouvirmos tanta bobagem e tanto questionamento de pessoas que nem estão aí com a verdade da nossa querida Guapiara, que não querem o bem para o povo guapiarense, que não querem um bem coletivo, e sim o bem somente para si. Mas vejam que a cada um de nós, quando olhamos para nós mesmos, percebemos o quanto ainda temos a mudar, a ser modificado em nosso interior. Essa corte, hoje podemos até dizer isso, aqui está o momento de demonstrarmos, cada um de nós que recebemos o voto dos eleitores que depositaram a sua confiança, porque eu digo a cada um dos senhores que o seu voto vale muito, porque é a opinião pública, porque é o desejo da maioria absoluta do povo guapiarense, que cada um dos senhores, cada um de nós, votemos pela aprovação desta conta. Cada um, como disse nosso nobre companheiro João Egídio Mendonça, ouve do povo. Como foi feita a leitura do nosso irmão e vereador Flávio Rodrigues.
podemos refletir. Ouçam os que têm ouvido para ouvir. Então, meus nobres colegas, gostaríamos aqui de dizermos muito, mas olhamos ao Flávio de Lima e vemos o que reflete: trabalho, honestidade e credibilidade. Eu já disse aos senhores nesta casa e nesta tribuna, não sou eu estudo, leio e busco informação. Nas próximas eleições, só ficará os políticos que têm credibilidade. Então vejam o quanto é difícil para nós conservarmos esta nossa credibilidade, porque já foi comprovada nas urnas que cada um de nós recebemos. E aqui estamos hoje, no momento que é a segunda vez de podermos julgar uma conta de um ex-prefeito, a conta pública. Então, vejam a tamanha responsabilidade que cada um de nós temos. Já em conversa com cada um dos nossos nobres colegas, sabemos do que cada um pensa, do que cada um sabe, ao dizer sim ou não. É o direito, é o respeito, é o direito de ir e vir de cada um de nós. E, sobretudo, aqui o nosso direito de votar é nosso. Não são os fofoqueiros do jornal e assim por diante que vão votar. Somos nós. E agora? E agora? O que tendes a dizer estes nossos irmãos que se dizem serem guapiarenses? Não são, não, porque eles querem o seu bem próprio, o bem dos seus familiares. Não querem o bem da nossa comunidade, como os senhores aqui querem. Como os senhores têm corrido, sim, não estão medindo esforço para realizações. Mas há dificuldades. Entendemos? Vamos atravessar um momento difícil. E foi muito bem claro os gastos com o pessoal. É difícil. É difícil. É preciso que nós ajudemos para que os nossos funcionários públicos não sejam prejudicados pela falta de aumento. Mas como dar este aumento diante da circunstância financeira que se encontra o Brasil e a nossa querida Guapiara? É cortarmos os gastos públicos, é enxugarmos a máquina, aproveitarmos esses funcionários que aí estão de carreira, dar os melhores salários a eles, que com certeza teremos a conta do Poder Executivo também aprovada como a do ex-prefeito Flávio de Lima, em seus 43,52%. Não é fácil, mas é preciso que saibamos dizer sim, que saibamos dizer não. Não podemos abraçar a tudo e a todos na administração pública. Às vezes nós tivemos questionamento e, por que não, até discussão. Normal da vida. Esta vida aqui no planeta Terra é uma grande escola. E aqui aprendemos com este administrador, que reflete a credibilidade, o bom senso, a razão, a honestidade, o trabalho, o companheirismo. Porque muitos se falam dos companheiros, mas eles em nossa frente são um, por detrás de nós são outros. Então vejam, quem são nossos verdadeiros companheiros? Se são nós que dizemos o que é a verdade, e não que nós somos a verdade. A verdade é a lei de responsabilidade fiscal. É sabermos, sim, respeitarmos os limites dos investimentos a serem feitos em nosso município. Então, fica aqui os nossos mais sinceros agradecimentos a todos os nossos vereadores, que aqui, diante desses que aqui assinaram, por serem da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças desta Casa, e de cada um dos senhores e senhoras, que aqui nós já ouvimos há muito tempo. Vejam a presença aqui dos senhores no plenário. Seria importante que sempre aqui estivesse, para ver o trabalho que aqui é realizado, discutido por esta Casa de Lei. Então, parabéns, e em nome do povo, não pela quantidade que tivemos nas urnas,
Mas vejam que se nós somarmos os votos de cada um dos senhores e senhora, veremos quantos votos aqui tem. Então, reflitam, a maioria absoluta diz sim. E meu voto será sim a este projeto, né, de decreto legislativo desta casa, de autoria da mesa, conforme nos ortogou o parecer da comissão. Meu muito obrigado. Pela questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar Vossa Excelência, o pessoal da mesa, aos nobres colegas edis. Gostaria de cumprimentar o Dr. Carlos, nosso assessor jurídico, aos funcionários desta casa, aos internautas que nos assistem, de uma forma muito especial ao ex-prefeito, senhor Flávio de Lima, aos nobres ex-vereadores que estão presentes, no nome do qual, seu João Menck, no qual eu tenho uma admiração muito grande, e com ele sempre busco conselhos. Também cumprimento ao Torquato, ao seu Del, dona Cátia, que vem fazendo um serviço muito bonito na APAI, tendo em vista a precariedade e a falta de recursos, então ela está com o ditoso popular tirando leite de pedra. Senhor presidente, como disse o nobre colega Mendonça, fomos abordados na rua por várias pessoas, né? E alguns pediam que reprovasse, outros pediam que aprovasse. E no meu caso, tive várias discussões, até com companheiros passados de coligação. Você tem que reprovar porque o rapaz fez isso e aquilo e outro para você. Só que eu não vejo por esse lado. Eu vejo parecer técnico. E em visita a várias comunidades, como é meu primeiro mandato, eu procuro sempre que possível estar visitando as comunidades. Ser um vereador atuante lá junto com o povo, não sentado no meu gabinete. Então, em visita nos bairros, a gente sempre escuta muito elogio e comparação entre os governos, sendo sempre o governo do senhor Flávio de Lima muito elogiado em vários requisitos. Num tempo de muita dificuldade, como disse ele na tribuna, ele conseguiu dar-nos estradas decentes, uma saúde muito boa e a educação andando sempre no caminho correto. Para funcionários, nobre colega, excelentíssimo Juca, se eu estiver falando alguma mentira, por favor, eu autorizo que vocês me corrijam. No primeiro ano de mandato do atual prefeito, de 2013, ele não deu um centavo de aumento para funcionário nenhum. No segundo ano do mandato, de 2014, ele deu um aumento irrisório. E os comentários que estão ocorrendo para a cidade, que em 2015 não tem condições de dar aumento. Então vejo que a referência 1 até a 7, 8, está ganhando todo mundo um salário mínimo. Se eu estiver mentindo, alguém me corrige. Na época do excelentíssimo prefeito Flávio, pelo menos o repasse do governo era repassado também para o funcionário público, não havendo essa defasagem. É muito fácil a pessoa criticar o vereador que corre atrás de sindicato, o vereador que corre atrás de melhorias para o funcionário público. Eu também sou funcionário público. É muito fácil criticar ganhando R$ 2.500 por mês. Coloque-se no lugar daquele funcionário que hoje está ganhando um salário mínimo para manter a sua família. Hoje, estamos nesse cargo que o povo nos deu de representarmos a população. Amanhã podemos não estar mais. No meu caso, como funcionário, eu tenho que brigar pela minha classe, sim. E vou brigar sempre, senhor presidente. Então, eu vejo que a solução, como disse com muita sabedoria o nobre colega Juca, é enxugar a máquina. Cada dia que passa, não sejamos cegos. Há mais contratação nessa prefeitura. Existe secretário do secretário. Façam as contas. É simples.
Vamos valorizar o funcionário de carreira, o funcionário que está há 20 anos, o funcionário que está lutando junto com todos os prefeitos que por lá passaram para a elevação do nome do município de Guapiara. Entendeu? Aqueles que dão suor, pessoal da obra, pessoal da saúde, pessoal da educação, pessoal, os motoristas, enfim, abrangendo toda a classe. Vamos valorizar esse povo. Por quê? Porque são merecedores, são funcionários de carreira. E para valorizar esse povo é simples. Não precisa mágica. É enxugar a máquina. É parar de contratar secretário para secretário. Isso não existe. Isso está virando um cabide de emprego, com muito respeito que tem a vossas excelências, mas está virando um cabide de emprego. E estamos deixando de valorizar o pessoal que realmente merece. Então, senhor presidente, é só essa colocação que eu quero fazer em cima dos funcionários. E para o senhor Flávio Lima, seu nome entra no hall dos melhores prefeitos que por aqui passaram, desde os que lutaram pela elevação do nome de Guapiara a município. Eu cito o nome do senhor Joaquinzinho, do senhor João Batalha. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-los, mas buscando a história vejo que foram dois grandíssimos nomes que ajudaram Guapiara a ser o que é hoje. E não podemos esquecer também do senhor Totanenque, que também lutou muito, né, para que Guapiara chegasse no nível que está hoje. E outros prefeitos que por lá passaram também, que também de certa forma lutaram muito para Guapiara estar nesse ponto que está hoje. Meu pai me deu a felicidade de vir para Guapiara em 86, quando eu saí de São Paulo, molecão, e vim junto com ele para cá. Nesta época era uma cidade bem pouco desenvolvida. E graças a esses nomes citados, não esquecendo também do seu Virgínio Pássaro, Guapiara hoje está numa cidade muito boa, né? Tem muito a ser feito ainda, né? Muita coisa a ser buscado ainda. Mas com luta dos nobres colegas vereadores, acredito que a gente vai buscar muito recurso para essa Guapiara. Tivemos brigas sim com o ex-prefeito Flávio, mas todas elas sentamos como grandes homens, eu e ele, e discutimos sobre essas brigas, refletimos, no qual ambas as partes pediam perdão. Isso é papel de cristão, isso é papel de grandes homens, no qual aponta aonde foi que errou e aonde foi que o companheiro também errou. Então, parabenizo mais uma vez, senhor Flávio, e desejo muita boa sorte. E só para finalizar, senhor presidente, deixo aí uma boa noite e que possamos deixar as miquinhas de lado, as miquinhas políticas de canto e que buscamos recursos para a nossa Guapiara através dos nossos deputados, que há pouco tempo estivemos na casa de todos os moradores, prometendo isso e aquele outro. Está na hora de provarmos. Vamos correr atrás, cada um tem os seus deputados, para trazer recurso para a nossa querida Guapiara e continuar em crescimento. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença de todos vocês. Como disse o Juca, gostaríamos que sempre o plenário estivesse cheio, para que acompanhe os nossos trabalhos, para que não fique dizendo na rua, não vocês, é claro, mas os aventureiros que por aí andam, né, que o vereador ganha isso, aquele outro e não fazem nada, né? Muito pelo contrário. Não esquecendo também, senhor presidente, de cumprimentar os vereadores que por aqui passaram, os vereadores que buscaram recursos lá fora, que buscaram veículos, que buscaram verbas, cumprimentar eles todos, que sintam-se cumprimentados também. Uma boa noite e muito obrigado. Por questão de ordem, senhor presidente, primeiramente eu quero cumprimentar o senhor presidente, né, em nome do qual quero cumprimentar a mesa, em nome da dona Maria Correia Col, quero cumprimentar a todos os colegas vereadores, e quero cumprimentar também em nome do Júnior Torquato, toda essa plateia que aqui estão presentes, e em nome do Jair Ferro, quero cumprimentar todos os ex-vereadores que aqui também por essa casa passaram, e não podemos esquecer da dona Cátia também, que é uma mulher de luta, de garra, que está também conduzindo a paz com honestidade e seriedade. Não pode deixar de agradecer o trabalho dela.
e de outras pessoas, eu também o ex-prefeito Flávio de Lima. Então, eu gostaria de dizer aqui, né, para todos os nossos colegas vereadores, e para a plateia que está nos ouvindo, para os internautas que estão nos ouvindo, que quando a gente vai eleito a vereador e a gente faz uma campanha e trabalha pedindo voto, cada voto que a gente recebe, ele é uma honra que a gente tem, que as pessoas dão para a gente trabalhar em prol do município. Eu acho que quando a gente está trabalhando, a gente tem que ver o trabalho das pessoas prestado pelo município, né, independente da política. Porque foi o que eu disse e sempre vou repetir aqui nessa Câmara. Veio muitas pessoas que falam, mas tem que reprovar a conta porque politicamente é isso. Gente, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu que estou aqui de candidato a vereador, fui candidato. E se eu for candidato, então eu tenho que ganhar na urna. Não posso estar brigando com meus companheiros, tentar derrubar meu companheiro por ato de vandalismo, ou por calúnia, por defamação, ou hoje eu tenho o poder de voto na mão, dizer que eu vou votar contra uma conta que foi aprovada pelo tribunal só por interesse político. Porque eu também estou aqui, posso dizer que fui uma das pessoas que sempre lutei para que Guapiara mudasse, que teve os 8 anos de mudança, tem os outros 4 que a gente está trabalhando também, a gente pretende que tenha outras mudanças, mas vamos dizer que nós temos que trabalhar pensando primeiramente em Deus, que é o nosso mestre, que sempre dá força para nós, e a política, gente, ela vem de trabalho, de luta e de garra. Por isso nós temos que deixar bem certo que o povo tem que julgar, né, cada legislador, cada administrador, e por causa disso também já assinei a favor da conta, e meu voto também é lógico que vai ser a favor da conta do senhor prefeito. O que eu tenho de dizer é isso, que a maior parte dos outros companheiros aqui já falaram. E muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Saúdo novamente a mesa, cumprimento ao nobre colega Jonas Torquato, ao nobre colega Eli e a todos os nobres edis. Senhor prefeito, ex-prefeito Flávio de Lima, quero dizer que é uma satisfação muito grande saber que eu fui um dos que votaram no senhor nas 2 eleições. Isso é muito gratificante para nós, como cidadão. Não imaginaria que hoje eu estaria aqui para aprovar a conta de Vossa Excelência, né? Então, eu fico muito feliz por ser um excelente administrador, honrou cada centavo do município de Guapiara, investiu muito bem, também muito bem assessorado pelo Dr. Carlos, nosso assessor jurídico. Então, isso é muito importante e nós hoje temos aqui essa missão de estarmos avaliando e votando a aprovação da conta de Vossa Excelência. Tranquilo, deixou um legado muito importante para o município de Guapiara, realmente onde se vai se ouve falar de Flávio de Lima. Eu também fiquei muito contente, CDHU, o ex-prefeito anterior à gestão de Vossa Excelência, lajotou até metade da minha rua. Vossa Excelência passou e falou, eu vou terminar aqui, Marquinhos. E foi logo, não foi 6 meses, aquela rua estava pronta. Acompanhei o prefeito numa ida para São Paulo, eu e mais o seu Pedro Padeiro, na busca de recurso para a nossa vila, e sei lá, eu pude ver o quanto Vossa Excelência valorizava cada centavo do dinheiro público. Isso é muito importante. Então, fico muito feliz, assim como a grande maioria da população de Guapiara, que confiou o voto a um homem honesto, que soube honrar a cada centavo. Então, eu fico muito feliz em estar aqui hoje para aprovar sua conta, ex-prefeito Flávio. Muito obrigado e agradeço. Assim poderia ser com todos os políticos. O seu eleitor está dizendo muito obrigado. Muito obrigado pelo serviço prestado ao município de Guapiara. É isso aí, excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Quero aqui relembrar aos nobres colegas, antes da votação, e dizer aos nossos nobres colegas Gilberto e a Antônio Marcos. Isto é democracia. Parabéns aos senhores pela sua fala, diante de tudo aquilo que nós
ouvimos pelas ruas e por alguns plantões de irmãos ainda necessitados de aprender. Nas contas em análise, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo demonstra de forma geral o indiscutível equilíbrio entre receita e despesa. Meu muito obrigado. Só mais um segundo, nobre colega. A preocupação nossa, nobre vereador Alexandre, realmente é com o índice que hoje já se encontra a folha de pagamento do nosso município. Por essa razão, reafirmo aqui a cada um dos senhores, sim, não fizermos ou fizerem, o executivo, quem somos nós, para assim fazermos, se pudéssemos, faríamos o corte de despesa para que pudéssemos realmente premiar a todos esses funcionários que estão, muitos deles, no seu fim de atividades profissionais, para que tenham uma aposentadoria mais justa, mais digna, mais paciência. Com certeza, nobre colega, sairemos vencedores nesta luta a qual estaremos caminhando, não só nós, mas a toda esta Casa de Lei, para melhores salários aos funcionários públicos. Quero aqui, neste momento também, saudar o presidente, o vice-presidente dessa mesa, ao primeiro secretário, segundo secretário, em nome da vereadora Maria Correia Coll, quero saudar todos os nobres colegas civis dessa casa, saudar aí o Dr. Carlos, funcionários dessa casa, saudar aí a todos presentes novamente, ao ex-prefeito Flávio de Lima, ao Júnior Torquato, a todos aí os ex-secretários que trabalhou na gestão do Flávio de Lima, os vereadores, ex-vereadores Jair Kerster, João Menck, saudar a todos que nos acompanham através da internet, meio de comunicação acessível à nossa população, no qual hoje pode acompanhar também, que nós adequamos também via celular. Então hoje todos têm acesso a esse meio de comunicação para acompanhar as sessões da Câmara também. Só quero aqui fazer das palavras do Gilberto, as minhas palavras também, porque diante de todos os ruídos que ocorrem dentro do nosso município, muitas pessoas diziam, até mesmo, que ia ter problema através do presidente da Câmara nas questões das contas. Mas eu tenho comigo uma questão muito própria, que é minha, que as decisões muitas vezes têm que partir da gente, e não seria eu de maneira alguma, dentro de um país democrático, buscar soluções indefinidas, ou soluções que seria, como disse o nosso colega, visando apenas a política. Não é isso, gente? Nós estamos aqui eleitos, cada um de nós vereadores, para trabalhar em prol do município, em prol do desenvolvimento do município, e cada momento é um momento, cada passo é um passo, e cada um de nós vamos ter o nosso direito de seguir os passos, de esperar o momento. Então não é aqui nessa casa que a gente vai barrar os ideais, o anseio de pessoas. Não, acho que nós estamos num país democrático, onde cada um de nós temos a consciência, temos a ciência que a política ela tem os seus momentos adequados. Então é isso que eu queria deixar bem claro, porque muitas coisas ocorrem, muitas questões
quando acontece isso, que são picuinhas, como foi dito aqui, que ocorrem de pessoas que muitas vezes querem pôr palavra até na boca da gente. Muitas vezes a gente ouve coisa que realmente não saiu da boca de ninguém, principalmente de um partido ou de outro, mas alguém quer pôr essas palavras, Então isso não faz parte da nossa democracia, Eu acho que cada um de nós, cada pessoa que foi eleita aqui, ele tem o seu compromisso, e com certeza o seu compromisso é com o desenvolvimento do município, Fazer aquilo que o nobre colega falou, buscar recursos, ajudar o município no desenvolvimento, no momento que estamos, porque hoje nós estamos, amanhã nós podemos não estar, porque o vereador tem o seu dia e hora marcado, e aí depende de cada um de nós, dos trabalhos que iremos e estamos fazendo. Aquilo que nós estamos fazendo, se é a vontade do povo, a continuidade ou não, depende de cada um de nós, dos trabalhos desenvolvidos, e depende também da aceitação de cada um de nossos munícipes, Então é isso que a gente tem que ter na mente da gente, quem tem que ter no olhar e fazer da política uma ciência onde a gente possa desenvolver a vida dos próximos, a vida das pessoas. Não havendo quem queira discutir, coloco mesmo em votação. Durvalino Sabino, meu voto é sim. Gilberto Carlos, meu voto é sim. Maria Correia Col, meu voto é sim. Edson de Almeida, Meu voto é sim, senhor presidente. João Egídio, meu voto é sim. Flávio Rodrigues, Meu voto é sim, senhor presidente. Alexandre Martins, Meu voto é sim. Isaías Queiroz, Meu voto é sim. José Flávio, Meu voto é sim. Antônio Marcos. Meu voto é sim, senhor presidente. Meu voto também é sim. Declaro aprovado por todos os edis presentes a conta do ex-prefeito Flávio de Lima. E não havendo mais nada a se tratar nessa sessão, declaro a mesa encerrada. E boa noite a todos, que Deus abençoe a todos os presentes, que tenham a bênção de Deus nas voltas às suas casas. Muito obrigado a todos os presentes. Que seja.